Escola Normal, de Montes Claros. O texto é do jornalista e escritor Alberto Sena Batista. As fotos do acervo de Dona Maria das Dores Guimarães Gomes, postados no Facebook, têm o condão de transportar qualquer pessoa, seja cristão, sacristão, evangélico ou budista, se não o ateu também, ao tempo em que fomos igualmente felizes e tínhamos a certeza de que éramos felizes. Mirem-se nesta foto. É o pátio da Escola Normal, professor Plínio Ribeiro. E quem viveu os bons tempos de Montes Claros, já naquela época gloriosa, quando repisávamos os mesmos caminhos de muitos viventes, sobreviventes da geração nascida na década de 50, vai se recordar de muitos acontecimentos ali vividos. Montes Claros de então era uma cidade pacata, mas com a nítida vocação de ser o que é hoje a capital de uma região para onde convergia quase tudo do que vinha do Nordeste brasileiro. Uns iam para São Paulo e acabavam aportados na cidade e delas se tornavam tipos humanos. Escola Normal. Por que é escola normal se todas as escolas são normais? Anormais são as escolas que não cumprem rigorosamente o seu papel de escola normal, aquela cujo ambiente existam profissionais que, apesar dos percalços, se sentem no dever de transmitir o melhor que sabem, para a formação de novos valores. A escola normal era normalíssima. Claro, acontecia de vez em quando de ouvir estalidos vindos do telhado, mas não chegavam a assustar, até que um dia o telhado deu um estalido mais forte e mais alto e uma parte desabou, quase na cabeça do professor Pedro Santana. Entro com uma fala minha agora. O professor Pedro Santana foi, no meu entender, o maior professor de história que Montes Claros já teve. Foi meu professor de 1951 a 53 e eu acredito quase tudo que eu sei de história como aprendido com ele. Grande Pedro Santana. Volto ao texto de Alberto Sena Batista. O ruído das passadas dos estudantes no piso de madeira do sobrado era comparável ao movimento do gado nos vagões de trem quando a Central do Brasil corria nos trilhos. Mas, depois que soava o sinal, o silêncio tomava conta de tudo e só se ouvia mesmo a voz dos professores. Era um tempo de concentração e aprendizado. Pedro Santana saía e vinha Francolino. Francolino saía e vinha Dona Ivone. Dona Ivone saía e vinha Juvenal. Vinha Dona Dulce Sarmento. Vinha Simeão Ribeiro. E depois Monsenhor Gustavo com o seu latim. Era um encanto esse sobrado encantado, que mais encantado ficou depois de restaurado. Ainda bem que este foi salvo. Imagina se no lugar da escola normal tivesse hoje uma oficina mecânica. Mas era mesmo no pátio onde o burburinho de fato acontecia e as rodas se formavam em conversas rápidas, porém corpo a corpo, porque naquela época nem se vislumbrava algum sinal de informática. A escrita era na munheca
E os professores gastavam mesmo o português até ficarem roucos. Como roucos, também ficava os alunos de tanto ouvir. Em verdade, a fala é minha, era a época da aula expositiva. Só o professor falava. Aluno bom era o que escutava mais, era o que ouvia o tempo todo. Havia uma casinha do lado direito de quem vê a foto, onde era a cantina. A cantina vendia sanduíche, pão de queijo e o tradicional café-vinho. Às vezes, dependendo do despertar matinal, nem tempo de comer alguma coisa dava, e era então que se tirava a barriga da miséria ali na cantina. Mas nem sempre se podia fartar, porque o estudante que se preza não tem dinheiro para ficar esbanjando. Mas sempre havia alguém para compartilhar a merenda. Um dia era um, no outro dia era outro, e assim a solidariedade era praticada em pequenas gotas, e talvez por isso tenha sobrevivido ainda nos dias atuais. Gostoso mesmo. Na hora do recreio era a oportunidade de conversar com os colegas. Era cada colega. Uma coisa era vê-las de uniforme de saia azul e blusa branca. Mas nas oportunidades que tínhamos de encontrá-las devidamente maquiadas e de mini saia, muito usado na época, era surpreendente. Os estudantes da época, de fato, eram politizados. Politicamente falando, eles reagiam por meio do diretório acadêmico. Pagávamos uma contribuição para isso. Houve uma vez, pouco depois do desabamento de parte do telhado, que paramos o carro do então governador Magalhães Pinto em visita à cidade. Ali na Praça da Matriz, e quase em coro reivindicamos: governador, nós queremos novo prédio para a escola normal. O governador nos deu tempo suficiente para observarmos que, de fato, ele não tinha sequer um fio de cabelo na cabeça. Sorriu e fez para nós o sinal de positivo. Foi uma glória. Foi uma glória. Saímos correndo para contar aos outros a nossa peripécia. Estudamos em quase todas as salas desse imponente sobrado que é cheio de histórias. Por ali passaram personalidades que muito ajudaram Montes Claros a ser a cidade que é hoje, dotada de uma universidade estadual conhecida e reconhecida em todo o território nacional. Foi na Escola Normal do Sobradão, Rua Coronel Celestino, que eu iniciei no magistério em Montes Claros. Eu tinha 19 anos. Dona Jane teve que fazer uma viagem longa nos Estados Unidos para visitar a família e eu fui convocado para substituí-la. Então, nos meus 19 anos, cheguei como professor de inglês na escola normal. Aprovado, muito fiscalizado, porque eu tinha cara de menino, quase que de criança. Eu acabei sendo convidado para ser também o professor de língua portuguesa. Foi uma parte importantíssima da minha vida. Aos 19 anos eu fui ser bancário, fui ser professor, passei a frequentar o Rotary Club de Montes Claros e ainda aos 19 anos eu realmente fui como iniciante político estudantil, já passando à direção do Diretório dos Estudantes de Montes Claros. Grande época dos 19 anos. Foi quando também eu comecei a trabalhar no Jornal de Montes Claros como jornalista. 4 ou 5 profissões: jornalista, bancário, professor.
E aí é que realmente eu começo a minha tarefa. Tinha deixado o comércio, o balcão, e passava então a ser o que era chamado na época de profissional liberal. Minha saudação a Alberto Seno Batista, o grande autor desse texto sobre a escola normal, que hoje é a Escola Estadual Plínio Ribeiro.